Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje: não enganam e venceremos. E André, o que você vai falar hoje? É isso aí. Não enganam e venceremos. O programa O Divã de André Kepp é transmitido pela rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube, Facebook e Instagram. Quero fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em psicologia social, sou mestre em psicossomática, sou psicanalista e psicólogo. Como eu sou doutor em psicologia social, estudo as pessoas e a sociedade na atualidade. As pessoas, né, o ponto de vista psicológico e o ponto de vista social. Veja o que você, meu ouvinte, acha dessa notícia. Veja o que você acha. A Mariângela Simão, diretora-geral adjunta da OMS, Organização Mundial da Saúde, deu uma entrevista à RFI, Rádio França Internacional, dizendo que uma nova pandemia é inevitável. Inevitável. Ou seja, segundo ela, sairemos desta pandemia da Covid-19 e entraremos em outra. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Todas as pandemias tiveram fim. Por que a pandemia atual não terá fim? Então, todas as pandemias, inclusive a última pandemia, que foi a gripe espanhola, ela durou 2 anos, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, teve um fim. Por que a atual não teria? A estimativa é que a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. Foi muito mais grave, muito mais intensa, inclusive porque em 1918 a população era menor, né, no planeta. Então, matou 50 milhões de pessoas, um percentual da população muito grande. Ela foi uma das pandemias mais mortais da história da humanidade. Sendo mais mortal que a pandemia atual, e ela terminou, por que a pandemia atual emendaria em outra num processo sem fim? Então é uma pandemia depois da outra, num processo sem fim. Por que isso aconteceria? Que bola de cristal a Organização Mundial da Saúde utiliza para fazer essas previsões, né? Porque prever uma pandemia, estranho, né? Se é um processo natural, não tem muita previsão, né? Será que a população mundial aceitará ficar confinada indefinidamente? Quer dizer, você vai ficar dentro da sua casa o resto da sua vida? Será que nós aceitaremos isso? Aceitará usar máscaras para sempre? Será que você aceitará isso? Vamos lembrar, e aí vamos lembrar da geopolítica atual, né? Até vocês podem assistir no YouTube um dos programas meus, que é Entenda a Geopolítica Atual. Em síntese, na época anterior, na época da Guerra Fria, a geopolítica era feita por direita e esquerda. Direita representada pelos Estados Unidos, né? Basicamente como centro, e a esquerda representada pela União Soviética. Em 1991, cai a União Soviética, então o polo de poder mais forte permaneceu como sendo os Estados Unidos. Então, na atualidade, já é uma geopolítica diferente. Então, é a nova ordem mundial versus forças independentes ou aliança da Terra. Então, a nova geopolítica é essa. O que está em combate é a nova ordem mundial, que são forças, vamos chamar assim para simplificar ao máximo, do mal, contra as forças independentes
ou Aliança da Terra, que são agentes do bem. Para simplificar ao máximo, tá? Vamos lembrar que o confronto geopolítico atual é de 1% da população mundial, da nova ordem mundial e patrocinados, pagos, né? Contra 99% da população mundial, que é a população em geral. Então, este é o confronto atual. Então, isso é muito importante para nós entendermos o que está acontecendo no mundo. Aí você pode me dizer, André, você é exagerado, você vem com essas histórias sempre, você é muito exagerado, você é muito desconfiado, não está acontecendo nada disso, né? E você pode até dizer, não tem plano nenhum para deixar a população confinada para sempre. Não, isso é um exagero seu. Só que eu vou te dar mais um dado. Olha aí. Mas eis que, por mera coincidência, né? Então ela avisa que pode haver uma nova pandemia. Mas e por mera coincidência, né? O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, já alertou para um vírus que poderá provocar uma nova pandemia. Olha aí, ela fala que pode haver uma nova pandemia. E ele já falou, olha, já tem um vírus que pode provocar uma nova pandemia. O vírus Marburg, detectado na Guiné, no continente africano. Mera coincidência, né? Mera coincidência, né? Mas o plano poderia ser emendar uma pandemia na outra, com o uso obrigatório de máscaras definitivo e novos lockdowns definitivos. Porque o problema da atual pandemia não foi a quarentena. Sempre houve quarentena em pandemias. Mas a quarentena de toda a população. Então, na gripe espanhola teve quarentena? Teve, dos infectados. Mas agora toda a população ficou trancafiada. E aí, se eles declararem uma nova pandemia, eles vão querer que toda a população fique trancafiada de novo. E indefinidamente. Nas pandemias anteriores, só entravam em quarentena os infectados. Desta vez, trancaram toda a população. E aí, os efeitos dessa medida, os efeitos principalmente econômicos dessa medida, estamos sentindo no bolso agora. Com alimentos muito mais caros e a falta de suprimentos em vários países, especialmente países europeus. Estão faltando suprimentos, gêneros alimentícios. Então, você vai num supermercado, por exemplo, numa das grandes cidades europeias, falta tudo praticamente. Então, você vê lá algumas sobras, é o que você vai levar. Porque está faltando tudo nos supermercados europeus, das grandes cidades europeias, porque é efeito desses lockdowns, né? Aí você pode me perguntar, bom, André, então não tem mais saída. E nós ficaremos presos nas nossas próprias casas para sempre. Então nós seremos presidiários nas nossas próprias casas. Não é isso, André? Não tem mais saída, não tem mais jeito. Bom, se não houvesse um contra-ataque anon, nova ordem mundial, a resposta seria sim. Porque anon, essa nova ordem mundial, é muito poderosa, tem muito dinheiro, influencia muitas pessoas, patrocina a grande mídia. Por isso que a grande mídia só dá notícias de acordo com a nova ordem mundial. Mas as forças independentes ou Aliança da Terra não permitirão essa prisão permanente. Agora, com a ajuda das pessoas despertas ou conscientes. Então, eu vou repetir aqui. As forças independentes ou Aliança da Terra, esse é um termo novo que eu estou trazendo. Eu sempre trazia o termo forças independentes ou Aliança da Terra, não permitirão esta prisão permanente com a ajuda das pessoas despertas ou conscientes. Então, precisamos muito do despertar das pessoas para que as pessoas
reajam e não permitam um confinamento contínuo, porque haverá muita pressão para isso da Organização Mundial da Saúde e de outras entidades ligadas à nova ordem mundial. Se não houvesse essas forças independentes, seria realmente o fim do mundo, né? Como os mais pessimistas acreditam. Existem muitas pessoas que acreditam que o mundo vai acabar, que não tem mais jeito, seja por isso, seja por aquilo. Então, tem muitas pessoas pessimistas acreditando nisso. Mas não. Temos as forças independentes, temos a Aliança da Terra. E essas forças independentes já estão se manifestando de várias formas. Então, eu vou dar alguns exemplos de como eles estão se manifestando. E se não houvessem tais forças independentes ou Aliança da Terra, nós não teríamos o que é chamado de guerra híbrida. André, de novo, nós não estamos em guerra. Não é mais guerra no sentido antigo, com bomba atômica, etc. É uma guerra híbrida. É uma guerra biológica, que tem um vírus produzido em laboratório. É uma guerra econômica, né? Então coloca todo mundo em lockdown para quebrar as economias. E é uma guerra de comunicação. Então você coloca a mídia desinformando o tempo inteiro, a grande mídia desinformando o tempo inteiro, com fake news o tempo inteiro. Olha, reparem isso, porque, por exemplo, recentemente uma das grandes emissoras da grande mídia teve que desmentir uma mentira que ela lançou no ar. Vejam isso, vejam nas reportagens. Foi bem recentemente. Especificamente contra um plano de saúde. Então falou muitas mentiras. Este plano de saúde, eu não vou falar nem o nome da emissora, nem o nome do plano de saúde. Você procura, você encontra. Esse plano de saúde entrou na justiça e fez essa emissora fazer um desmentido. O que é um desmentido? É quando a emissora admite, por ordem judicial, que ela mentiu e faz um desmentido. Então, essa questão da grande mídia mentir não é uma coisa assim inventada da minha parte. É uma coisa que está acontecendo corriqueiramente. Só que as empresas, as pessoas estão começando a reagir. E estão começando a entrar, inclusive, com ações contra a grande mídia. E essa ação funcionou e essa emissora teve que se retratar em público, fazer o desmentido, de acordo com ordem judicial. Acompanhem isso. Então, a questão de mentira da grande mídia não é uma invenção. Eles mentem muito e continuamente. Mas então dentro dessa guerra híbrida, que tem essas três principais vertentes, vertente biológica, o vírus, vertente econômica, lockdown, e vertente de comunicação, a grande mídia, né, desinformando e fazendo um desserviço à população, porque deixa todo mundo confuso, ninguém entende o que está acontecendo no mundo por causa da grande mídia, desinformando e falando, olha que termo bom, falando inverdades, olha que termo bom, ameniza um pouco, né? Bom, então essas forças independentes já estão se manifestando de várias formas, e se não houvesse forças independentes, não seria uma guerra híbrida, seria um massacre da nova ordem mundial. Eles são muito poderosos, todo mundo sabe disso. Então, se não houvessem forças independentes ou aliança da Terra, seria um verdadeiro massacre. Nós não teríamos mesmo o que fazer. O apagão mundial do mal, que seria promovido pelo Fórum Econômico Mundial, não aconteceu. Então, o apagão mundial do mal não aconteceu. O que aconteceu? E, inclusive, na semana... Foi nessa semana, né? Foi nessa semana que aconteceu. Foi um contra-ataque contra a nova ordem mundial. Ele pode ter acontecido nesse mini apagão do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. Então, pode ter sido um contra-ataque contra a nova ordem mundial.
Pode ter sido um recado para o Zuckerberg, né? Que em alemão esse termo é Zuckerberg, montanha de açúcar, né? Mas pode ter sido um recado para o Zuckerberg. E todos esses detalhes nós compreenderemos melhor conforme os fatos forem se sucedendo. E sempre o que eu trago aqui é uma busca de uma compreensão do que realmente está acontecendo, sem tanta desinformação. Porque meu programa é um programa independente. Então, essas forças independentes têm programas independentes, têm mídias independentes, têm várias formas independentes de se manifestar. Eu só quero dar 2 dicas para você. A primeira dica é o livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, da editora Madras, que investiga qual teria sido a verdadeira história da Terra, e não essa história que nos contam. Então, qual teria sido a verdadeira história do planeta Terra? Então, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Meu nome completo é Marc André Kepp, Marc é M-A-R-C, e vocês conseguem, pela editora Madras, em todas as livrarias, é só solicitar. E também meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que é um livro internacional das novas edições acadêmicas, que é a filial em Portugal de uma editora alemã, e vocês conseguem por aquela página internacional, bom, daqui a pouco eu me lembro dessa página internacional. E aí eu falo para vocês. Agora lembrei. Amazon.com. E aí vocês pedem pela Amazon.com, vocês recebem o livro. Bom, recado final, muito importante. Neste momento, né, de muito complicado planetário que nós estamos atravessando, que não é um momento comum, já pela pandemia, não é um momento comum, e por outras questões que estão acontecendo, que não noticiam tanto, mas que estão acontecendo, então é um momento muito complexo. Mas que vamos dizer o seguinte: as forças do bem vencerão as forças do mal. Mas para isso precisam do apoio das pessoas mais despertas e mais conscientes. Então, neste momento, olha que coisa interessante se você fizer. Ore pelo planeta, reze pelo planeta, faça uma oração pelo planeta, para que a gente consiga passar essa fase tão difícil. Ou se você é de uma outra orientação espiritualista, medite para o planeta. Para ver o que no planeta? Paz, amor, felicidade, bem-estar, para que nós passemos por essa fase e vivamos num planeta melhor, para que haja a transição planetária e para que, segundo os cristãos, né, segundo a visão cristã, para que haja a entrada na nova civilização chamada Nova Jerusalém. E eu respeito todas as religiões, porque afinal de contas Deus é um Deus único, não é um Deus de uma religião, Deus de outra religião, é um Deus único, pelo menos para as religiões, as grandes religiões monoteístas. Então, ore pelo planeta, medite pelo planeta e use muito pensamentos construtivos. Eu prefiro construtivos, o termo construtivo, do que positivo, porque positivo, negativo é meio difícil pensar o que é positivo ou negativo. Mas o que é construtivo fica mais óbvio. Então, para que a gente reconstrua o planeta com paz, com amor e com felicidade. Nesta fase atual, seja muito, olha, essa é a palavra-chave, seja muito estratégica.
A cada momento, pense na melhor estratégia para lidar com as pessoas, para lidar com as situações. Então é o momento de ser muito estratégico ou estratégica. E muito importante também no momento atual, manter a sua fé. Fé no quê? Fé no bem. Fé na vitória. Fé na vitória do bem. Isso acontecerá sim. Mas mantenha a sua fé na vitória do bem e mantenha a sua esperança. Como eu falei, né, num dos programas há pouco, inclusive, Dante, quando escreveu a Divina Comédia, ele colocou na porta do inferno: Voi que entrate, lasciate ogni speranza. Vocês que entram, abandonem a sua esperança. Porque quando abandonamos a nossa esperança, entramos num verdadeiro inferno. Mantenha a sua esperança. Mantenha a sua fé. Porque aí você será uma grande força positiva para que a gente supere essa fase tão difícil. Ah, André, não aceito que estejamos passando por uma fase tão difícil. Mas entenda que pelo menos por uma pandemia é uma fase difícil. Pelo menos por isso. Ah, não concordo que tenha guerra híbrida, não concordo com isso. Pode não concordar e eu até acho que é muito saudável, você que me ouve, você ter seus pontos de concordância e pontos de discordância. E olha, e talvez nos seus pontos de discordância você esteja mais certo que eu. Esse é o diálogo científico, esse é o diálogo filosófico, é o diálogo que permite a diferença, que permite um outro ponto de vista, e não o que está vendo agora, que você só pode pensar de um jeito, você é obrigado a pensar de um jeito. Isso é ditatorial, só pode pensar de um jeito, isso é ditatorial. Por gente que diz que é da paz, né? E não é da paz coisa nenhuma. Né? Essa nova ordem mundial não tem nada de paz. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.